Olá, tudo já com vocês? Então, dando sequência à nossa aula síncrona, e conforme já combinado, né, temos algumas gravações com resoluções de exercício e, às vezes, com a complementação do conteúdo, como vai ser nessa aula. Então, na última aula, a gente viu sobre tratamento de erros, o tratamento de exceção, né, que é uma forma de lidar com possíveis erros do programa, né, de forma bem resumida, para que o funcionamento do programa não seja prejudicado e ele dê andamento. Então a gente aprendeu a fazer com isso em Java, criando lá os blocos do try-catch. E aí eu deixei um exercício, um desafiozinho, simples, mas com uma pegadinha que a gente já vai mostrar. E aí eu já vou complementar algumas coisas sobre o tratamento de exceção em Java. Então o exercício esse código aqui que já veio pronto, a gente precisaria ajustar para fazer os tratamentos dos possíveis erros. Aqui no primeiro método, ler número, para que não ocorra nenhum erro caso o usuário forneça um número, ou não forneça um número, não seja um número inteiro. Tá? A gente deve tratar isso. E no segundo caso, garantir que a divisão dispare uma exceção para o método que invocou se B foi igual a zero. Né? A gente sabe que divisão por zero não dá, então disparar a exceção. Então não é tratar, é fazer aquele throws. Tá joia? Então vamos trabalhar. O primeiro problema é mais simples, né? Seria um try-catch realmente tradicional, sem nenhum segredo. Então a gente pode aqui, para ficar mais fácil da gente trabalhar, eu vou criar um número inteiro. Vou criar aqui um número qualquer. Criar o bloco try. Ler o número. E caso ele gere algum erro, a gente vai dar uma mensagem de o valor fornecido é inválido. E vai ser retornado um num com zero. Ok? E a gente poderia, como ele vai retornar um número de qualquer forma, então a gente retorna um valor padrão zero, informando isso. Aí a primeira pergunta é o que colocar aqui no catch? A gente já viu que o exception ele é a exceção mais geral e ele vai conseguir tratar tudo. Mas também não é o adequado, né? O adequado é que a gente trate especificamente como a gente fez na aula, né? Tratando dois erros distintos. Deixa eu ver se eu tenho o código ainda que fizemos na aula. Principal tratamento. Esse aqui, né? Onde tivemos dois erros diferentes. O input mismatch exception, que é justamente isso que a gente quer fazer, né? De tratar o tipo diferente do que está sendo pedido, e o array index out of bounds, que era estourando os limites ali do tamanho do array. Professor, eu não lembro qual tipo do erro que ele gera. Como é que eu faço? Dá para buscar na documentação, e a gente já vai explorar algumas coisas da documentação. Ou então, né, de uma forma mais rústica, mas também possível, a gente pode provocar o erro e ver que tipo de erro que ele gera. Eu criei um principal aqui. Vamos só in igual divisão já está ali o objeto, chamar o ler número.
fazer esse teste aqui. Compilar tudo que tem aqui, fica mais fácil. Java principal dividir. Entre com o número. Então ele mostra aqui, né? A gente já viu erro na linha 5, que é justamente na leitura, que veio da linha 11 da classe divisão, que é justamente o aumento da leitura, que aí vem da classe scanner do método int até chegar de fato na origem. E aqui está o erro, o input mismatch exception. Então, sim, a gente vai sempre buscar tratar com o erro específico, que aí você sabe exatamente que foi aquele tipo de erro e não outro. Ok? E aí ele fica tratado da forma correta. Você sabe que se gerar uma exceção ali, foi exatamente aquilo. Então, compilamos, executamos, o valor fornecido é inválido. Ok? Beleza, esse aqui foi mais sossegado. Agora, a pegadinha está aqui, né? Garanta que divisão dispara exceção para o método que invocou. Ok, então vamos fazer o seguinte, a gente vai ler e esse valor lido a gente vai chamar, vai mandar lá pro dividir. Ok, vamos fazer esse teste, faltou aqui. Javac. Entre com divisão 2, ok. Vejam que está um 2.0, 0, infinity. Não gerou exceção. Né? Quando gera exceção, ele mostra exception e diz o tipo. Ele só deu a mensagem de infinito, porque tá, a divisão por zero, ele está definido que é infinito. E onde é que está definido isso? Na verdade, isso não é uma definição do Java. É definido num padrão da I3E, né, que é aquele padrão internacional que regulamenta essa área, de que a divisão entre números reais, a divisão por zero, ela dá infinito. Então, erro é só se for divisão por inteiro. E aí vocês olham aqui, está aqui 2 inteiros dividindo. Ué, professor, está dividindo inteiro, não deveria gerar exceção? Está dividindo inteiro, mas aí, antes de dividir, ele faz essa conversão para double, que é real. Então, acaba que a divisão ela é real. Por isso que ele dá o infinito. Se a gente quiser colocar como um inteiro, aí sim, primeiro ele faz a divisão do inteiro e depois ele faz a divisão, faz a conversão para número real. Agora sim, zero. Agora nós temos uma exceção. E aqui também ele já fala o tipo de exceção, arithmetic exception, e já põe aqui divisão por zero. Tá? Então, assim, essa era a pegadinha que eu queria que vocês pesquisassem, né? Achassem o Infinity, fosse atrás, espero que tenham achado. Vou postar esse vídeo exatamente no dia da nossa aula seguinte, né? Que é para dar tempo de vocês quebrar a cabeça um pouco. Tá, então a gente resolveu, né? Fez a divisão aqui, vamos testar ela, segue dividindo. Só que agora virou uma divisão por inteiro e agora sim é passível de erro. Vamos tratar esse erro. Muito bem. Só que ele pede não para fazer o tratamento, mas disparar. Então aqui a gente vai para o throws. E a gente lança o arithmetic exception. Se a gente vier aqui, né, o código continua funcionando normalmente. Vamos compilar. Executar. Nada mudou. Então, professor, não adianta muito a gente lançar isso aqui. Não adianta, entre aspas, né? Porque uma vez que isso aqui está sendo lançado, é porque a gente quer tratar, então, ou a gente faz isso direto, ou se fosse o outro fazer.
estaria na documentação e estaria a orientação aqui de fazer o tratamento, porque esse método lança a exceção do tipo arithmetic, cat, então arithmetic exception, vou chamar de AE. Agora aqui a gente vai dizer o divisor, dividendo. Agora me deu dúvida, acho que é dividendo, né? Não pode ser igual a zero. Eu vou ter que ir no Google. Me perdoe, mas tem que olhar aqui. Divisor, dividendo. É o divisor, né? Dividendo é o outro. Acho que dá para deduzir um pouco, mas tudo bem. Mil perdões. É que não dá matemática, né? Brincadeira. Divisor. Agora sim a gente está fazendo o tratamento. Compilo. Executo. O divisor não pode ser igual a zero. Então vejam que agora ele continua dividindo. Agora o nosso programa fica mais interessante, não aparece mensagem de erro. Se fosse uma tela gráfica, né, não fecharia, não daria nenhum pau, como a gente gosta de falar na nossa área. Então está feito o tratamento. Aí tem alguns perguntando, professor, você não comentou, e eu acho que eu comentei, né, que dá para a gente obrigar a fazer esse tratamento, né, porque eu poderia não tratar e seguir o erro. Mas vejam só que a gente não foi obrigado a tratar aqui, mas em nenhum momento também a gente foi obrigado a tratar aqui. E por que o Java faz isso? Porque o Java entende que esse tipo de erro ele pode ser tratado, por exemplo, com algoritmo, né? Eu poderia fazer aqui if b igual a zero, ou, né, diferente de zero, calcule. Se não, eu dou a mensagem, né? Ou até mesmo aqui já, não deixar nem passar o número. Então dá para resolver via código. Então quando é esse tipo de erro, o Java ele não obriga, né? Entende que não deve ser obrigado porque é possível de se resolver. É diferente de outros tipos de erro, por exemplo, erros que não dependem da gente, do nosso da corretude do nosso código. Não é um programa que lê um arquivo e esse arquivo, né, fornecer um arquivo inválido, não tem como a gente controlar isso. Um programa que depende de uma conexão de um banco de dados e a gente não tem como controlar, porque a gente não sabe se a conexão vai cair ou não. Esse tipo de erro a gente não consegue controlar. Aí, nesses casos, o Java obriga, né? Por exemplo, vou colocar aqui o que não tem nada a ver um erro com o outro, né? Mas o file not found exception, né? De arquivo não encontrado. Estou lançando, olha o que acontece aqui. Deixa eu voltar. Está gerando erro. O que ele está dizendo aqui? Unhandled exception type. Então, unhandled não está sendo suportada, não está sendo tratada a exceção desse tipo. Então, eu lancei uma exceção aqui que é uma obrigação, né? Aqui ele não deu um alerta porque a gente não está mexendo com arquivo. Mas quando a gente for mexer e eu criasse o método aqui de leitura e de instanciar um objeto do tipo arquivo, ele já ia dar o alerta. Ou quando compilasse, a gente ia ver o erro, né? Tem que tratar essa exceção porque é um erro que realmente foge do nosso controle, ele pode acontecer. Então a gente trataria ou lançaria, que é como eu estou fazendo aqui. Estou lançando, estou simulando, né, porque a gente não está de fato abrindo o arquivo. E a partir do momento que eu lancei essa exceção, que é obrigatória a ser tratada, o meu programa aqui já tem um erro, né? Se eu compilar, ele vai dar um erro aqui, né? Já falando ali, é o reported exception, então não foi uma exceção que não foi reportada, deve ser declarada, deve ser tratada, né? Ou declarada ou lançada. Então a gente colocaria aqui ferramenta até
Não sugere o try catch aqui? Não, achei que faria. Então, a gente trataria com exatamente aquele erro, file not found exception. Agora sim, o nosso programa compilaria no Hamburgo. A não ser que eu feche a chave aqui tudo certinho, senão não compila no Hamburgo coisa nenhuma. Compilou. Ok? Então, é assim que funciona. Algumas classes não são, alguns erros, né? Alguns tipos de exceção não são obrigatórios e outros são. Existe um conceito no Java para isso, uma definição e uma forma de organização nas classes, na estrutura de classes do Java. Deixa eu voltar aqui o arithmetic, que são chamadas classes unchecked e checked. As que não são checadas e as que são checadas, as que não são obrigatórias e as que são obrigatório tratamento. E o Java deixa isso muito claro na sua hierarquia. O que eu fico aparecendo aqui? Cancelar. Opa, não. Cancelar a gravação. Deixa muito claro isso na hierarquia das classes de exceção, de erro. Né? A gente não viu herança, então pode ficar um pouco estranho, mas talvez, né, quando a gente for para herança e ir na aula da outra semana, a gente traz isso aqui, talvez para ilustrar um pouco melhor. Mas dá para entender. Então, aqui na página da Oracle, né, que é a proprietária do Java, lembrando, a hierarquia de uma forma geral do Java, na parte de exceções, é isso. A classe mãe, a que manda em todas, é a throwable, né, que seria de lançável. E aí eu tenho tenho subclassificações para classes que são checked, que são essas em rosa ou vermelho, não sei como vocês estão vendo, vermelho rosado, rosa avermelhado, e as que estão em amarela, que são unchecked, ou seja, as que são obrigatórias tratar, as que não são. Aqui do lado esquerdo, as em vermelho, tem o exception, que é a nossa geral, né? E aí a partir dela eu defino todas as classes que são obrigatoriamente que a gente tem que tratar. E está aqui o exemplo do file not found, que já deriva do IO exception, que é de entrada e saída. E já aqui embaixo eu tenho erros que não são obrigatórios, que derivam ou dessa classe erro, que aqui a gente já não usa, porque são erros mais graves e são erros internos do Java. Problema de memória, de disco, de hardware, de questão interna do Java, então isso aqui a gente nunca mexe. Mas o do runtime exception, que são erros em tempo de execução, né, que são erros, como eu falei agora há pouco, que podem ser resolvidos. Muitas vezes é falha de programação, ou um código que poderia ser melhorado, como é o caso que a gente citou aqui de fazer um if, já para não aceitar o zero no if, né, poderia ser resolvido facilmente, a gente quis tratar com exceção, mas teria uma outra solução. Né? A mesma coisa aqui do array out of bound exception, que a gente já viu também no outro exercício, né? Cadê ele aqui? Que é exatamente esse erro que a gente pede a posição e coloca. Poderia ser feito um if, né? Eu sei que o tamanho do vetor é 10, se me fornecerem posição 15, eu vou fazer um if e dizer, ó, inválido. Então não precisaria resolver necessariamente com exceção, resolveria com código. O null pointer exception também ocorre quando a gente usa um objeto não instanciado, está vazio. Então foi um erro de programação, né? Então são erros que a gente consegue, dá para dizer praticamente na totalidade, a gente consegue resolver com algoritmo, com programa. Por isso que eles não são obrigatórios. E aí são os unchecked, que são esses amarelos. Então os amarelos, eles são da derivação do erro ou da derivação do runtime exception, que vem da exception. Se a gente for nas classes aqui, né, essa página lá, a gente deve ficar sempre muito amigo dela, porque toda a documentação das classes, né, dos métodos, todo o detalhamento, então está sempre consultando. Então eu tenho a classe throwable, ele já mostra as duas subclasses, a error e a exception, que são essas duas aqui. Se a gente clica na error, que é, como eu falei, não mexe muito, ele tem algumas subclasses que deve estar inclusive aqui, ó, virtual machine error, que é essa aqui. Se a gente volta
e vai na exception, aí o bicho pega, porque aqui estão todas as classes derivadas de exceção, né? O que a gente viu aqui? A IOException e a runtime exception, então é para elas estarem aqui. A IOException está aqui. Se precisando procurar file not found exception, não está aqui, ó. Tem alfabética, não está porque ela está abaixo dessa aqui. Então, abaixo da IO, eu tenho a file not found exception. Então, ele segue essa hierarquia aqui, que tem tudo a ver com a herança que a gente vai estudar em muito breve. E se a gente acha que, voltando, né, além da I/O, tem a runtime, cadê? Runtime exception, está aqui. Então, daqui derivam essas classes aqui, que são as que a gente usa de fato. Lembrando que isso aqui a gente praticamente não deve usar. As que a gente usa aqui, as que não são checadas, né? São aquelas que não são obrigatórias. Então, tem aqui, ó, o array... Aí que o array já deriva de outro. Out of bound exception, ele deriva aqui, acho que desse index out of bound exception. Tá aqui o array index out of bound, porque trata dos índices, né, que pode ser de array ou de um string. Então já tem duas classes, tem erro para tudo. Tem o null pointer exception tá aqui e o que a gente usou agora há pouco, arithmetic exception tá aqui. Então são todos erros, como eu comentei, passíveis de serem tratados com o programa, mas às vezes fica mais simples, mais fácil, e a questão de gosto mesmo, e da forma que programa, tratar com exceção, e foi o que a gente fez aqui, até para aprender tudo isso. Tá, joia? Mas aí vamos evoluir um pouco, né? Eu tinha passado aqui na atividade que era uma divisão, era inteira, mas era realizado como uma divisão de números reais, né? Estava convertendo, então vamos ver como fazer isso, lançar essa exceção. A gente vai forçar um pouco a barra, mas é possível. Então, esse que é divisão, eu vou chamar de divisão inteira, vou renomear. Eu vou até apagar o class aqui, para não ficar aí perdido. Está resolvido, a gente tratou a exceção. Opa, aqui eu tinha apagado. A gente try catch arithmetic exception o divisor, nossa, tá difícil escrever divisor, não deve ser igual a zero, né? E aqui ficou a divisão inteira, salvar, salvar. Muito bem. Deixa eu ver se está tudo ok. O divisor não deve ser igual a zero. Ok. Aí o que eu fiz? Eu criei aqui um divisão real. Né? Vou até pegar a leitura aqui. Para a gente aproveitar. A divisão real para a gente manter o código original da atividade, né? Deixa eu só fazer os imports aqui. Import scanner. Import input mismatch. Ok. E aqui a gente manteve o código original, que é a divisão por double. Então, o nome dessa classe eu chamei de divisão real. Então, não vamos mais trabalhar com a divisão inteira, e sim com a divisão real. Troquei os objetos, o resto continua igual, né? O mesmo método dividir, né? O mesmo método ler número. Então, vamos aqui compilar toda essa bagunça e executar. Por 2, ok. Por 0, infinity. Então, continuamos com aquele problema, né? Ele está, entre aspas, aceitando a divisão por 0. Não gerou erro, está dando a mensagem. E mesmo, vejam que a gente, mesmo ele não pedindo, a gente colocou aqui o tratamento de exceção do aritmético, mas não adiantou nada, porque ele não está gerando exceção. Eu estou tratando uma coisa que não está ocorrendo nunca. Professor, então põe aqui o throws arithmetic
exception, que vai resolver tudo. Então vamos compilar. Zero. Não resolveu, porque, mais uma vez, não está gerando erro. Então isso aqui para ele não é erro. Ah, é uma falha do Java. Não, é aquilo que eu comentei, vocês podem pesquisar. É uma definição da I3E. Divisão por zero entre números reais não é errado. Professor, mas no meu programa, isso eu pedi a gente, né, quer fazer. No meu programa, dividir por zero real dá erro. Então a gente vai ter que forçar um pouco a barra. A gente vai ter que fazer algo desse tipo. If b igual a zero, então se vier um divisor igual a zero, eu quero que ele diga que é um erro. Então eu faço throw, né? Arithmetic. Então eu faço, se for igual a zero, que é o que a gente entende que é erro, ele vai lançar um novo. Então a gente está criando um novo erro que não existe, mas para o nosso sistema é importante que isso ocorra. Então eu venho aqui. Agora aqui, ó, o divisor não deve ser igual a zero, porque agora ele captou o erro aqui. Vamos comentar. Não dá erro, mais uma vez, porque é aquele unchecked, não é obrigatório. Compilo. Agora sim, a gente forçou que fosse gerado um erro. Porque no nosso algoritmo, a demanda do nosso sistema, o patrão, a empresa, diz que se ocorrer, não quer saber de 3 para ele isso é um erro. Então, a gente diz sim, se b for igual a zero, lance uma nova exceção. Então, diferente dos outros casos, da divisão inteira, onde ela ocorre naturalmente, a gente só trata, né, já tem essa previsão de ocorrer, né, se o número for zero em outras situações, a gente só trata. Aqui o Java não gera um erro, mas a gente quer que seja entendido como erro. Então, dependendo da condição, crie um novo erro. É isso que a gente está dizendo. Né? Lance uma nova exceção. Que exceção? Arithmetic exception. Então, ele vai interromper aqui. Vejam que ele nem vai chegar a executar essa próxima linha, ou vai? Chegou aqui. Vamos ver se ele chega. Não chega, porque ele é interrompido aqui como um erro dentro de um try. Ok? Então, dessa forma, a gente força e já que a gente conseguiu gerar um erro, a gente consegue tratar ele também. Compilo, dá uma limpada na tela. O divisor não deve ser igual a zero. Então, a gente conseguiu resolver o problema da divisão por zero com o número real. Aí poderia vir uma última pergunta, e é que a gente não vai resolvê-la agora. Vou falar mais ou menos como, e a gente pode trabalhar com ela em muito breve. Que é o seguinte: o arithmetic exception, beleza, é uma exceção que trata erros de matemática, mas ele não prevê esse erro. A gente poderia criar uma exceção nossa? Sim. A gente pode criar classes de exceção. Não é só que para isso a gente precisa de trabalhar com herança. E herança a gente não viu, mas a gente poderia criar uma classe tipo divisão por zero real exception. Tá? A gente pode criar essa classe, a gente vai ver a forma como criar ela usando herança e aqui utilizar ela. Isso é muito legal. E é muito comum. Se você tem um sistema que tem um contexto e tem uma quantidade lá de possíveis erros que ficam interessantes serem tratados com exceção, você pode criar o seu pacote lá só com as exceções do seu sistema e utilizar. Isso é uma prática perfeitamente normal e deve ser feita, e a gente vai fazer
mas isso a gente vai deixar para ver quando a gente começar a trabalhar com herança. Ok? Então, com isso aqui a gente finaliza, resolve a atividade, fala um pouco mais sobre tratamentos de exceção, que como eu falei, né, ele é um assunto transversal Java. A gente está vendo ele não vai ficar para trás, ele vai estar sempre com a gente e a gente sempre vai estar vendo novidades com ele. Tá joia? Então é isso, até a próxima.